Oi, eu sou a Magda Botezelli, sou cake design e culinarista. E hoje eu vim ensinar vocês a fazer esse maravilhoso cupcake. Bem, na nossa decoração dos nossos cupcakes, a gente tem que pensar exatamente na logística do produto em si. O que eu tenho que fazer primeiro? Eu tenho que fazer os topos para que ele seque, fique bem estruturado e a gente possa montar esses cupcakes. O que nós vamos precisar fazer o topo? Nós precisamos Isso daqui é uma esfera de isopor, no qual eu cortei ela na metade e passei um plástico filme. Isso vai ser o nosso molde para que as nossas bolas fiquem no formato. Deixei aqui separado. O que eu vou precisar? Vou precisar de pasta americana colorida. E vou usar para colorir os nossos cupcakes. Tá vendo? Eu utilizei aqui dourado, porém você pode usar em várias cores. Eu estou usando aqui os corantes da Luli Candy, que são corantes diferenciados. Todos esses daqui são perolados. Agora vamos aos nossos topos. Eu já tenho aqui as nossas massas. Eu utilizei também alguns stencil, tá? Que é o que vai fazer o nosso desenho. Preciso aqui também de uma esponjinha. Eu peguei uma esponja e eu simplesmente juntei ela para que ela não ficasse com quina. E aqui eu tenho um godê, onde eu vou estar colocando o nosso pó perolado aqui para a gente fazer o nosso trabalho. Nós temos aqui um tapetinho de silicone, um rolinho para a gente abrir a massa. Um detalhe importante também, nós temos aqui o CMC, tá? Que é um produto que ele é um espessante. O que eu vou fazer? Eu vou colocar uma quantidade de CMC para que ele seque um pouco mais rápido. A quantidade que eu coloco aqui, mais ou menos, uma colherzinha de café para essa quantidade. Evidentemente que uma quantidade maior você vai usar um pouco mais. E nós abrimos a nossa massa. Nós temos aqui o nosso aro, que a gente vai cortar a massa, ok? Um detalhe importante para a gente sempre saber mais ou menos o tamanho, você vai colocar aqui para você ter uma ideia, ó, você vê que ele está quase justinho ao tamanho da nossa meia esfera. Vamos cortar. Colocamos aqui o nosso stencil. Vamos aqui usar o nosso pompom, dar uma sujada bem um pouquinho com o nosso pó, vamos tirar o excesso, segura e fizemos aqui. E nossa, trabalho muito difícil está aqui. Vamos colocar aqui. Aqui é o momentinho mais chato disso, que a gente tem que apertar todas as extremidades para que ele fique redondinho. E é isso daqui, gente. Nós vamos deixar secar de um dia para o outro. Agora nós vamos fazer a parte de cima. Nós vamos fazer essa parte, tá? Que também precisa secar. Então nós vamos pegar aqui, nesse caso, eu estou usando a pasta branca, porém você pode, esse daqui ele tá com bastante CMC. Você pode usar a mesma cor também, porque na verdade você vai pintar. Então você não vai nem observar esses detalhes. Toda vez que você vai pegar a pasta, você vai sovar ela bem, para que ela volte a ficar numa textura mais maleável. E nós abrimos aqui uma cobrinha, ok? Eu não vou cortar em cima do meu tapetinho, que eu posso correr o risco. Eu peguei aqui um estilete, só a faquinha. Por que eu tô fazendo isso? Para ficar mais fácil, para que ele não amasse tanto. Eu vou cortar aqui mais ou menos, olha. Já é o suficiente para a gente mostrar como faz. Eu tô com ele assim. Vou pegar uma esteca e vou marcar ele, toda a voltinha dele. Isso daqui não precisa ficar tão perfeitinho, tá? Evidentemente, cada vez que você for amassando, você vai deformando um pouquinho. Daí você vai fazer isso daqui, acertar. E vamos fazer aqui um furinho. Depois, como que eu vou fazer a partezinha de cima? Essa partezinha, ok? Vou fazer uma pequena cobrinha. Vamos cortar aqui no tamanho. A gente vai ver mais ou menos a largura que a gente vai pôr ali. E evidente que para você colocar ali, você vai ter que deixar secar um pouquinho. Mas vamos tentar colocar aqui para ver se a gente consegue encaixar, pelo menos para mostrar enquanto não seca. Agora nós temos aqui, né, como todo passe de mágica assim da TV, já está pronto, sequinho para a gente pintar. Então o que eu vou precisar para pintar? Aquele mesmo corante que a gente tinha, só que agora a gente vai precisar de álcool de cereais. Então neste caso aqui eu preciso do líquido, tá? Que ele esteja líquido para a gente conseguir pintar. Pincelzinho macio,
gente vai pintar na parte de cima a argolinha primeiro, delicadamente. Pelo jeito isso aqui não tá muito firme, mas o importante aqui é a gente pintar ele todo. Agora a gente já tá com eles prontos, o que a gente vai fazer? A gente vai colar em cima dos nossos topos de cupcake. O que eu vou usar para colar aqui? Eu tenho duas opções. Você pode usar água, tá? Mas a água nunca é muito adequada, porque ele vai soltar mais fácil. Eu prefiro usar uma colinha de CMC, que é esse CMC que nós utilizamos para deixar o produto um pouquinho mais seco, né? Para ele secar mais rápido. A gente vai diluir ele um pouquinho em água. Ele parece uma gelatina. Então ele vai ficar um líquido assim. Eu já deixo pronto e eu ponho bem pouquinho, tá? Nós vamos usar essa colinha de CMC. Eu vou colocar aqui uma das partezinhas e eu vou molhar delicadamente. Aqui nesse caso, menos é mais. É uma sujeirinha, tá? Olha, olha. Bem, nós aqui terminamos a parte da decoração do nosso cupcake, que seriam os topos, né? Com a partezinha que você despendura as bolinhas da árvore de Natal. Bem, agora nós vamos fazer a trufa de laranja, que nós vamos fazer a cobertura e o recheio do nosso cupcake. Nós estamos utilizando aqui 400 gramas de chocolate meio amargo, chocolate nobre, e nós estamos usando 200 ml de creme de leite. O creme de leite eu vou levar ao micro-ondas, vou deixar ele ferver e depois eu vou colocar o nosso chocolate e o nosso licor. Lembrando que nem eu falei outra vez, esse licor eu fiz em casa, então vocês podem estar utilizando o Contro também, ou qualquer outro licor da tua preferência. Vou levar e já vou derreter. Bem, aqui eu já misturei, eu vou colocar nosso licor de laranja na nossa trufa. Vamos mexer bem. Aqui a nossa trufa já está pronta, nós vamos levar ela à geladeira um pouquinho, até o preparo do nosso cupcake. Quando ele estiver pronto, ele já vai estar na temperatura adequada para a gente estar fazendo o nosso recheio e nossa cobertura. Vamos ao nosso cupcake? Bem, aqui nós temos todos os ingredientes. Farinha de trigo, 2 xícaras de farinha de trigo, 2 xícaras de açúcar, 2 colheres de manteiga ou margarina de boa qualidade. Neste caso aqui eu estou usando castanha do Pará, porém você pode usar qualquer tipo de castanha. Estou usando, no caso, 1 xícara de frutas cristalizadas, 1 xícara de suco de laranja, 3 ovos, e aqui eu tenho 1 colher de fermento em pó, noz moscada e raspa de uma laranja. E essência de panetone, que eu quero que esse cupcake fique lembrando bastante o Natal, vai ficar muito saboroso. Primeira coisa que nós vamos fazer é separar as claras das gemas. E eu vou dar uma dica aqui para vocês, um segredinho que eu uso quando vou bater as claras. Eu sempre coloco 1 colher de açúcar. Por quê? Porque estabiliza a nossa clara. Normalmente quando você bate clara em neve, não fica aquela aguinha no fundo, que você na verdade acaba... as claras acabam ficando aguada e você não aproveita ela toda, você não aproveita toda o aerado que dá nas claras. Então aqui, como eu acabei de falar essa dica, nós vamos colocar em 1 colher aqui da receita, nós vamos colocar nas claras em neve. E vamos bater. Aqui é 5 minutinhos. Essas claras já estão no ponto bom. Vou colocar ele no outro bowl. Segunda parte do nosso cupcake, nós vamos misturar aqui a manteiga junto com o açúcar e as gemas. Nós vamos bater até ficar um creme bem fofo e aerado. Olha como ficou uma massa bem fofa e aerada. Agora nós vamos colocar aqui os nossos ingredientes secos. E aqui nós vamos colocar todos os ingredientes que estão faltando. O nosso suco de laranja. Nossa essência de panetone. Como eu falei, eu quero que ele lembre bastante o Natal.
noz moscada. O fermento eu vou deixar por último, que eu vou colocar nossas raspas da laranja. E o fermento e as nossas claras e neves vai ser a última coisa que eu vou colocar aqui. Vou levar para bater muito rapidamente, somente para dar uma misturada. Bem, acabei de bater. Olha que massa bonita já ficou. E eu não bati totalmente. Ó, repara que eu nem misturei direito. Tá? Você vê que ainda tem uns pedaços aqui. Mas foi só o suficiente para misturar os ingredientes. Vou colocar aqui a nossa clara em neve. Aqui nós vamos misturar. Como eu quero um produto bastante leve, um cupcake bem fofinho, vou misturar delicadamente para que a gente acrescente o ar aqui das claras na nossa receita. Como eu queria fazer alguma coisa bem natalina, evidentemente que eu aproveitei aqui para a gente pegar uma forminha também dourada. Vocês vão observar, ali tá os nossos cupcakes decorados bonitos, que eu usei assim dourado, tá? Com colorido. Então é isso que a gente vai estar fazendo aqui na nossos cupcakes com a nossa forminha. Olha, normalmente eu gosto de usar para fazer os cupcakes esse pegador de sorvete, que eu acho muito mais prático e é exatamente a medida que a gente usa para colocar. Mas se você não tiver, vai com a colher mesmo. Olha como é prático. Uma dica importante também quando vocês vão fazer o cupcake, não encha muito ele, porque ele ainda vai crescer. E na verdade, quando você vai fazer os cupcakes ali, eu não quero que ele fique muito estufado. Apesar que eles vão ficar bonitos, viu? Vamos aguardar para ver? Bem, vamos finalizar o nosso cupcake. Eu já tirei do forno. Lembra que eu falei para vocês não encherem muito ele, porque eu quero que ele fique assim retinho, tá? Você pode furar com a faquinha. É evidente que dá um pouquinho mais de trabalho, mas funciona do mesmo jeito. Por que eu faço isso? Porque eu quero ele muito bem recheado, ok? Então tá aqui os nossos cupcakes. Eu coloquei aqui o nosso ganache em uma manga, tá? De confeitar. Vou encher ele, ó, aperto bem. E vamos colocar uma fartura aqui, por isso que eu falei pra você que não precisa... E ó, você vê que eu nem pus bico nenhum, somente coloquei o ganache. Vou colocar aqui bem recheadinho, porque a gente vai colocar o nosso topo aqui. Aqui nós vamos simplesmente colocar aqui. Um detalhe muito importante aqui, a pasta americana, nada que utilize açúcar, ele pode ir para a geladeira, tá? Então aqui é só consumir. Bem, terminamos a nossa aula aqui com o nosso cupcake decorado para deixar a tua ceia muito mais bonita. Agora é só vocês fazerem, degustarem e aproveitar muito esses cupcakes e postar lá na nossa página também, By Mônaco, tá? Com a hashtag By Mônaco, né? Para mim curtir também.